Muito bem, pessoal. Gravação iniciada do nosso livro de reflexões Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José. E o título de hoje se chama Convivência Familiar. Boa noite, Jaque. Seja bem-vinda, minha amiga. E toda a família aí também, tá? Boa noite, Lê. Desculpa o atraso. Imagina. Pessoal, então, convivência familiar é a nossa reflexão de hoje. Vamos lá. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas, fechadas. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Muito bem, pessoal. Reflexão relacionada à família, aos nossos entes queridos, aqueles que convivem conosco, seja ali de forma imediata, embaixo de um mesmo teto, ou daqueles que participam de alguma maneira do nosso seio familiar. Alguns que a gente vê de vez em quando, alguns que a gente vê num almoço de domingo, né? Sempre buscando aí um equilíbrio, um bom senso, uma empatia de se colocar no lugar do outro, sempre buscando ouvir um pouquinho mais, sempre buscando segurar um pouquinho os nossos julgamentos de repente com relação a algum familiar que está tomando uma decisão que, na nossa concepção, não é das mais assertivas. Entender que cada um está no seu tempinho de vida, de existência, de aprendizados, tá? Como a gente sempre comenta, né? Cada um foi criado num momento diferente. Então, a quantidade de experiências angariadas, adquiridas ao longo das suas existências, varia de espírito para espírito. Lembrando que as famílias são montadas, são estruturadas lá no plano astral, através dos planejamentos reencarnatórios que são feitos, tá? E geralmente com o aval de todo mundo que participa desse processo, né? Então, se tem alguém que está um pouquinho difícil de lidar, de conviver, lembremos-nos de que muito provavelmente nós escolhemos por essas companhias, tá bom? E como diz aqui, né, que os teus familiares são as tuas lições imediatas. Não adianta a gente querer ficar buscando santidade, ficar querendo buscar evolução muito longe e perder a essência do que está perto, tá? Não adianta o Leandro estar aqui tentando passar algumas reflexões, algumas intuições que estão sendo trazidas pela espiritualidade, de acordo também com o meu arcabouço de experiências, de sensações, de sentimentos que eu fui adquirindo ao longo dos meus aninhos de vida aqui na Terra e de outras existências também, se eu não consigo colocar em prática dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha filhinha, né? E também com todas as pessoas, irmãos e irmãs em ambientes de trabalho, né? Dentro da casa espírita. Então, vamos sempre pensar na família com muito amor e carinho, né? Sempre buscando os ensinamentos cristãos, né? Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para nós, tá? E muita paciência, muita tolerância, muita empatia, respirar bastante, contar bastante até 10, beber bastante água, que a gente brinca, né? Até no filme, no livro do Nosso Lar, tem um momento lá que tem um irmão que tá falando muito e sem necessidade, e aí o mentor vai lá e pede para ele tomar um copo de água e ficar com aquela água na boca. Né? E depois o André Luiz pergunta, mas por que pediu para esse irmão ficar com essa água na boca, tomando essa água? Porque aí a gente não vai ter condição de verbalizar por conta do líquido que está aí na nossa boca. Então,
é isso, tá? Muito amor, muito carinho. Nós também erramos, a gente também faz coisas que desagradam, que incomodam as pessoas e até mesmo quem está muito próximo de nós. Saber aceitar quando a gente está errado, saber se calar, saber entender que de repente o outro não está no momento de receber uma enxurrada de informações, né? Assim como tem momentos também que a gente quer ficar quietinho, o outro também precisa disso. E quando tiver muito quietinho, né? De repente tá precisando só de um abraço, de um carinho, de estar ali junto, às vezes sem falar nada. Simplesmente a presença já energiza, já fortifica, já dá condições de perceber que a gente não está sozinho nesse processo. Então as famílias, elas têm um papel fundamental no nosso processo evolutivo. Nunca nos esqueçamos disso, tá? E antes de sair pensando que de repente, por conta de uma convivência que está um pouquinho difícil, estar mais longe é o melhor caminho, tragamos para dentro de nós sempre essa nossa necessidade de reparar as coisas. Porque às vezes uma simples conversa, às vezes algumas situações pequenas, podem ajudar a manter um relacionamento mais saudável, né, com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, certo? Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal, sobre família, convivência familiar? E são tantos detalhes, né? Tanta coisa que acontece dentro de uma família. E entender que cada um tem o seu jeito, por exemplo, de fazer as coisas, né? Um gosta de dobrar a roupa de um jeito, o outro gosta de dobrar de outro. Um guarda a roupa na gaveta de um jeito, o outro guarda de outro. Às vezes nem dobra, joga, né? Então, um lava a roupa de um jeito, o outro lava a roupa de outro. Um lava a louça de um jeito, coloca no escorredor de um jeito, o outro coloca de outro, né? Então, é isso, tá? É sobre entender que cada um tem o seu jeitinho de funcionar. É muito importante isso, pessoal. Isso são coisinhas bobas que a gente precisa refletir sobre isso. Sobre a família, sobre o tempo de cada um, sobre o funcionamento de cada um dentro da estrutura familiar, ok? E primar sempre pelo amor, pelo respeito e se colocando sempre no lugar do outro, que foi aquilo que a gente já cansou de ler no Evangelho, mas parece que às vezes não quer entrar na nossa mente, no nosso coração, certo? Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal? Tranquilo? Então, vamos continuando. Se alguém quiser falar, levante a mãozinha, abra o áudio. Estamos aqui para bater papo, tá, gente? Eu não gosto nem de chamar de estudos isso que a gente faz, eu gosto de chamar de encontros, né? Encontros de pessoas que têm um objetivo de tentar ser um pouquinho melhor do que foi ontem, né? Então, essa troca de energias, esses encontros, eles são muito preciosos nas nossas vidas e de quem está próximo de nós, porque a gente acaba semeando coisas mais bonitas e belas para o mundo e para nós, certo? Bom, vamos lá, meus amigos, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Chegou o compartilhamento da tela, pessoal? Maravilha. Então, só corrigindo, no texto falando sobre o que nós trataríamos agora, eu acabei colocando o capítulo 10, porque o último capítulo que nós tratamos, da parte segunda, foi o capítulo 9. Mas na verdade, agora a gente sai da parte segunda e entra na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 1, tá? Então é parte terceira, capítulo 1 e não capítulo 10, como nós tínhamos postado aí no nosso grupo, ok? E trataremos, pessoal, justamente da lei divina ou lei natural, né? Estaremos logo mais adentrando, propriamente dito, nas 10 leis morais.
Mas antes de adentrar as 10 leis morais, que inclusive a gente colocou um resuminho para vocês em PDF também do que fala um pouquinho cada um desses subitens aí, dessas 10 leis, vamos falar um pouco sobre a lei divina como um todo, né? Ou lei natural, tá? Pessoal, precisando, a gente para, conversa, tá? Se ficar alguma dúvida, alguma coisa que queira compartilhar, né? Não se façam de rogados, fiquem à vontade aí para a gente poder discutir, ok? Caracteres da lei natural. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta, ok? Então são algumas verdades eternas, são alguns itens de um grande manual de instruções que nos é concedido de como nós devemos funcionar aqui nesse planeta. E diga-se de passagem, quando a gente fala de evangelho, tá? Quando a gente fala da palavra de Deus, palavra divina, essa palavra cósmica, tá? Isso acontece em toda a criação, em todo o universo, tá? Tanto que seres altamente evoluídos, eles nos trouxeram um termo um pouquinho diferente, que fala... Deixa eu só colocar aqui... Opa, tem alguém querendo participar conosco? Vanilde Fernandes. Seja bem-vinda, minha irmã. Deixa eu voltar aqui, então. Estávamos falando sobre o Evangelho. Então, quando a gente fala do Evangelho, a espiritualidade nos trouxe um termo um pouquinho diferente. Eles chamam o Evangelho que nós recebemos aqui, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, de Tratado Cósmico Universal. Tá? O que isso significa? É um tratado, né, que foi levado e que continua sendo levado por todo o universo. Tá? Então essa cartilha de utilização dos nossos aparelhos físicos, do nosso espírito, de como a gente deve se portar para poder ser feliz e voltar à nossa essência criadora, é compartilhada em toda a criação. Isso eu acho fantástico. Esse entendimento de que o evangelho é levado de várias formas por vários avatares, vários seres de luz, como Jesus e como os profetas e toda aquela galera que veio antes do Cristo, lá no Antigo Testamento, enfim, né? Isso é levado por todo o universo, por várias e várias criaturas aí diferentes, ok? Vamos lá. 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Tá? Então ele deixou tudo criado, bonitinho lá, e não há essa necessidade de mudanças, porque Deus ele é soberanamente justo, bom, onipresente, onisciente e sabe de tudo da melhor maneira possível para que as suas criaturas vivam da maneira que ele deseja. Ok? 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, por serem imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, e até mesmo extrafísico, a gente poderia aqui agregar, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Tá? E aí a gente entra, quando a gente fala, por exemplo, de eternidade, num conceito muito abstrato para nós, porque o próprio conceito de tempo ele é estritamente criado para o bom funcionamento dessa terceira indo para a quarta dimensão que a gente vive. Tá? Porque o conceito de espaço-tempo saindo da terceira dimensão já é completamente diferente. Ok? Vamos lá. 617. Tô indo muito rápido, pessoal, ou tá tranquilo? Porque é um pouco assim, né? A gente já tá bem habituado com
com essa primeira reflexão desse capítulo, né? Mas, como eu disse, precisando a gente vai parando aqui para conversar. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Então vamos lá. Questão 617. As leis divinas, que é o que compreendem, o que é que elas compreendem no seu âmbito, né? O que são essas leis divinas? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, né? Então, as leis estão ligadas única e exclusivamente a características morais das criaturas. Todas as da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Tá? Então, o que está querendo dizer aqui? Que as leis elas funcionam tanto para as características naturais quanto as características morais. Quando a gente fala de características naturais, a gente está aqui trazendo mais para um universo material, mais para um universo mecânico, de como funciona a questão da matéria, de como se dá toda essa distribuição da, da, é, da criação material, vamos dizer assim, tá? E uma outra parte que está ligado mais a questões de caráter espiritual ou moral, vamos assim dizer, tá? Aí tem toda aquela gama de conhecimentos que a gente já entende que funcionam de uma maneira extremamente orquestrada. Por exemplo, o reencarne, desencarnes, planejamentos reencarnatórios, lei de ação e reação, né? Todo o efeito tem uma causa primária, primeira, né? Então, lei de polaridade, todas aquelas questões também ligadas ao hermetismo, que o nosso irmão Fábio também já trouxe aqui para nós, que são conhecimentos de leis também universais, tá? Tudo está intrinsecamente ligado, tá? Algumas questões um pouco mais materiais, outras questões de caráter mais sutilizado, mais moral, tá? De funcionamentos tanto da matéria quanto do espírito, ok? 617A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, né? Ou seja, ele pode se aprofundar em ambas as leis, sejam elas de característica mais material ou mais moral? Mas uma única existência não lhe basta para isso, né? Então, para nós que acreditamos em múltiplas existências, né? Ou seja, do nosso ser, do nosso eu, da nossa consciência, participar de várias experiências em vários veículos diferentes, né? Veículos no sentido de corpos, tá? Sejam eles mais sutilizados ou mais materializados, mais densos, né? Então, uma existência só fica muito complicado de você angariar tudo isso, né? Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo, o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Certo? Aqui ainda a espiritualidade foi bem generosa quando colocou que alguns anos, né, são necessários para a aquisição de tudo. Né? O que são alguns para eles, não é verdade? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, que são as leis morais. Tá? Então nós temos o arcabouço de leis que competem à matéria,
que aí entra a ciência por trás de uma forma esplêndida, estudando tudo isso, buscando, né, desde o campo, desde o micro ao macro, né, desde o microscópio até a grandes estruturas, grandes estrelas, galáxias, planetas, até onde os nossos telescópios conseguem alcançar, não é mesmo? Então é maravilhoso isso. Bom, vamos lá. Então aqui trouxe um pouquinho do que a gente falou um pouquinho mais acima ali, certo? Questão 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Olha que pergunta interessante. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que a habitam, né, que os habitam, tá? Então, tem muito a ver, lógico, as leis são as mesmas, tá? Mas cada um no seu quadrado, vamos assim dizer, né? Cada planeta com a sua estrutura química, material, com seus compostos químicos, com os seus elementos químicos ali trabalhando naquele orbe, né? Agora, quando a gente fala de leis morais, por exemplo, aí é algo mais unificado, vamos assim dizer, tá? Porque a gente nasce simples e ignorante e tem que ir participando de todo um processo, né, de construção de valores, de essa parte moral que a gente vem estudando, vem conversando, vem refletindo juntos, tá? Então, o que materialmente existe, vamos dizer assim, ele passa pelos seus processos, pelas suas necessidades. E, moralmente falando, são questões mais ali bem traçadinhas, porque os seres eles evoluem conforme a lei de progresso, que é uma das leis que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, de uma maneira bem uniforme, né? Então vamos lá. Conhecimento da lei natural. Questão 619. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de perguntar alguma coisa, de compartilhar conosco algo que já tenha lido a respeito dessa questão das leis, de questões relacionadas à matéria, questões relacionadas à moral, à construção de valores? Fiquem à vontade, tá? O Gilbertinho não tá aqui hoje para me ajudar, aí eu preciso que vocês aí do outro lado também me apoiem para a gente poder discutir um pouquinho e vir novas reflexões diferentes. Porque entendam que a espiritualidade passa pelos nossos filtros, né? Então aqui, enquanto a gente está trazendo, eles estão utilizando do meu filtro. Mas será que o meu filtro tem tudo que eles gostariam de passar? Será que um outro irmão trazendo uma nova reflexão não vai oxigenar um pouquinho também as nossas ideias? Então, fica aí para vocês essa abertura, certo? Então vamos lá. Conhecimento da lei natural, 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Olha que interessante. Mais uma vez aqui, a gente reportando um pouquinho que a gente falou lá atrás sobre a palavra de Deus, né, para algumas doutrinas que gostam de chamar assim, né, ou o próprio evangelho, que é levado em toda a criação, né? Então, olha só a resposta. Todos podem ter meios de chegar até essas leis? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é o progresso, é que o progresso se efetue, né? Então todos alcançam esses conhecimentos, essas possibilidades de refletir sobre a vida, de entender que o caminho do bem, da verdade, do amor é o que predomina no universo, é o que nos vai trazer uma sensação cada vez melhor. E levando também um pouquinho para aquela frase que a gente conhece, que o crime não compensa, né? Então o mal não compensa, o que é negativo não compensa. Todos um dia entenderão essa máxima, né? Mas cada um a compreende de um jeito, num tempo diferente, como a gente também já trouxe,
relacionando aí a questão do tempo de vida de cada um e de maturação de todas essas ideias e conhecimentos, ok? E é interessantíssimo, porque se a gente parar para ver, por exemplo, dentro do seio familiar, pessoas que a gente percebe que tem um grau de entendimento da vida completamente diferente, né? Pessoas que às vezes não têm a mesma instrução, o mesmo conhecimento que um jovem tem, intelectualmente falando, no que a gente tem hoje no planeta. Mas tem uma amorosidade, alguns valores construídos que os jovens ainda têm que comer muito arroz e feijão para poder alcançar. Quiçá se conseguirão nessa atual existência que eles se encontram, tá? Então, a gente percebe que a todos é dado o conhecimento, tá? Mas para cada um chega de uma maneira diferente, num tempo diferente, e também tem muito a ver com aquilo que o planeta está oferecendo naquele momento, tá? Basta a gente perceber Jesus quando trouxe os seus ensinamentos através de parábolas, porque ele queria fazer que chegasse para pessoas simples, né? Porque as pessoas da época, a maioria, né, 95%, 98% eram simples, eram agricultores, pessoas que mexiam ali no trato da terra, cuidavam das suas criações, trabalhos artesanais, não é? Poucos eram os famosos doutos, né, os doutores da lei que estudavam as escrituras e etc. Né? Por isso que a gente percebe que as parábolas de Jesus quase sempre envolviam natureza, envolviam ali questões muito simples da vida, do cotidiano, do dia a dia. Né? Ele falava da videira, ele falava do, dos peixes, ele falava das ovelhinhas, dos carneirinhos, então é isso, tá? E aqui nós temos uma continuaçãozinha dessa questão que fala o seguinte, ó. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, a sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, né? Se tudo se concretizasse em uma única existência, qual seria a sorte de tantas milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem, né? Muitas pessoas que infelizmente reencarnam sem condição de se desenvolver de uma maneira digna, seja em caráter material ou seja de caráter moral, crescendo dentro de famílias desestruturadas, sem condições básicas de alimentação, de saneamento, né? Então, como ficaria isso, né? Como ficaria tantas vidas que são ceifadas em tenra idade, né? Crianças que muitas das vezes não chegam nem a vir ao mundo, né? Materialmente falando, tá? Passam ali por um processo e a mamãe ali, né? A mulher passa por um aborto, ou uma criança que perde a vida muito jovenzinha, ou um jovem, né? Que de repente acabou de tirar uma habilitação e sofre um acidente e desencarna, né? E aí, qual seria a sorte dessas pessoas? Eles não têm o direito, como todo mundo tem, de crescer, de se desenvolver? Então, mas é a vontade de Deus, né? Poxa vida, será que é tão simples assim, né? Lógico que para quem está dentro de doutrinas, de religiões que tratam nesse sentido, isso conforta de certa forma entender que Deus está por trás de tudo. Mas a gente entender que múltiplas existências são dadas a essas pessoas e que essa foi mais uma oportunidade, mais uma experiência que ele precisava passar por determinada situação e que continuará em outras existências participando de novos projetos, de novas oportunidades, eu acredito que dá um pouquinho mais de conforto do que a ideia de acreditar que simplesmente foi Deus que quis assim e pronto, acabou, sabe? Faz pensar um pouquinho mais
O espiritualismo, a doutrina espírita, ela dá essa possibilidade da gente abrir um pouquinho mais a nossa mente, a nossa caixinha de ferramentas e poder trabalhar questões que são um pouquinho mais sensíveis aos olhos humanos e entender que a vida continua, né? Então, lógico que isso não tira a dor, não tira o sofrimento, não tira nada de quem está passando por determinadas situações, né? Uma mãe, um pai que perde um filho, né? Ou um filho que perde um pai, uma mãe, né? Entender todo esse processo, porque às vezes as coisas, a ordem natural das coisas, ela se inverte um pouquinho, né? Lógico que a gente nunca espera, mas uma mãe, um pai ter que participar de um funeral de um filho, né? Que dor que é essa, né? Então é isso, tá? Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal? Tranquilo? Ô, ô Leandro, Sim. veja, olha como tudo se enquadra, não é? O Kardec era o bom senso mesmo, como dizem, né? Aham. É que você vê que as perguntas que ele faz e as respostas que são dadas, elas se enquadram. Uhum. Uma complementa a outra, né? Sim. Porque quando ele fala aí que as leis são proporcionais à própria evolução, né? Aham. Sendo aqui, por exemplo, uma criança na escola, ela vai aprender a somar a soma, não é? Aham. Então, o que que ela vai aprender? Somar só. Você não pode dar a ela uma coisa superior que ela vai aprender só no ginásio, que era antigo, agora na própria faculdade, né? Então, Ah. tudo é proporção. As leis são as mesmas, né? A Uhum. lei da matemática que ensina na escola é a mesma lei que você vai aprender na faculdade, Uhum. mas só que é proporcional à evolução do espírito naquele momento. Veja Exatamente. como as próprias perguntas do Kardec oferecem essa oportunidade, né? Com certeza. Não tem nada igual, né, seu Luiz? Coisa linda, né? É coisa linda mesmo. Tudo Tanto, se enquadra tanto o na livro dos natureza. Espíritos quanto o livro dos Médiuns, o próprio Evangelho, é tudo assim. Ele foi um avatar, né? Foi um espírito aí missionário que veio com uma obra grandiosa para se cumprir. Então, Isso. é muito bacana. Muito, muito boa a sua colocação, irmão. Muito obrigado. Tá bom. Então, vamos lá. 620, pessoal. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Interessantíssima essa questão também, pessoal. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça, tá? Então, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, nós temos o que nós conhecemos como véu do esquecimento, que é uma bênção que a gente recebe para não impactar os nossos conhecimentos de outrora no que a gente precisa experienciar nessa existência que a gente se encontra, tá? Mesmo que algumas coisas às vezes venham à tona, alguns sentimentos, algumas sensações que a gente tem com determinadas almas aqui encarnadas, mas via de regra, grande parte é esquecido, né? É, então esse é um ponto interessante. Quando fala aqui, por exemplo, do grau de evolução do ser, também está intimamente ligado com o progresso dele, tá? E é triste a gente entender que tem muitos e muitos irmãos que eles encarnam, desencarnam, encarnam, desencarnam. E chega do outro lado, eles estão num estado de entorpecimento espiritual tão grande que muitas das vezes eles nem se dão conta de que eles desencarnaram. Tem muitos que ainda. Bom, basta a gente ver quantos espíritos que ficam perambulando pelas ruas na forma de obsessores, na forma de vampiros astrais, sugando a energia das pessoas, o ectoplasma e etc.
Quantos irmãos e irmãs desencarnados que ficam presos no seu corpo físico lá nas tumbas, nos cemitérios, né? Que não conseguem se desvincular. Então, assim, acontece muita coisa, né? E por isso que acontece muito o que a gente chama, dentro dos processos reencarnatórios, de reencarnação compulsória, tá? Deixa eu só ver aqui que teve uma notificação. Não teve não, foi do WhatsApp, perdão. Então, existem muitas reencarnações compulsórias, que são aquelas que não são que o espírito não participa do seu novo projeto, tá? Ele simplesmente entra num estado de entorpecimento. Existem equipes espirituais que vão fazer todo o trabalho de escolhas, de mexer ali as partes do quebra-cabeça, as engrenagens, né, dessa grande máquina que é a vida, para que esse espírito se encontre dentro de uma família X, numa condição Y e participando ali de um projeto como um todo, tá? Então tem tudo isso. Por isso, dessa necessidade de cada vez mais nós entendermos que essa lei de progresso tem que se fazer valer, pessoal. A gente tem que fazer valer a nossa estada aqui encarnados, tá? Para que a gente possa chegar em condições minimamente dignas da gente pelo menos poder participar de um projeto reencarnatório, da gente poder, sabe, encontrar com os nossos entes queridos lá do outro lado, constituir as nossas famílias espirituais e todo esse arcabouço de informações, tá? Porque senão a gente fica ali, né, como se fala, um joguete da espiritualidade e dos projetos que são ali orquestrados e ministrados por essas equipes, tá? Então é muito sério, isso é muito, muito sério, pessoal, muito, muito sério mesmo, essa nossa necessidade de entender tudo isso, compreender que não tem outro caminho senão o amor, o progresso e a gente estar alinhados com Cristo, com Jesus, com todos os ensinamentos que nos foram trazidos, certo? Alguém gostaria de falar? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Que sobe notificação, eu não sei se é do WhatsApp ou se é do nosso aplicativo aqui. Muito bem. Continuando, essa questão também é maravilhosa. É curtinha, mas de uma profundidade tremenda, né? 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Logicamente que para acessar tudo isso por si próprio, Deus sabe que, né, a gente tem que cumprir uma longa jornada. E aí o que acontece? Ele vai enviando os seus avatares, os seus espíritos extremamente evoluídos para trazer isso de uma maneira um pouco melhor para a gente poder ver, né, bater um olho ali, ver uma palavra escrita ou algum ser extremamente evoluído que traz através do verbo, através das suas ações, né? Então, muita gente ali trazendo evangelhos por todo o universo, trazendo ensinamentos, exemplos, né? Trazendo exemplos como Jesus, como Madre Teresa, como Chico Xavier, Divaldo e tantos irmãos, não só dentro do espiritualismo, mas em várias doutrinas, religiões e entendimentos diferentes do que é se reconectar com Deus, tá? Então, é isso. É muito interessante. 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? É justamente o que a gente acabou de falar. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então é isso, tá? Se a gente parasse para pensar, não precisaria de evangelho, não precisaria de ninguém falando, a gente entenderia, sentiria isso por si próprio, mas a gente é muito fraco, vamos dizer assim, nesse sentido. A gente, por conta do nosso livre-arbítrio mal utilizado, a gente acaba distorcendo muita coisa.
E até mesmo o que é trazido como sendo a palavra de Deus acaba sendo distorcido, né? Tanta gente que acaba colocando na mente das pessoas questões relacionadas a Deus, né? Falando, porque está escrito aqui, está escrito ali, não porque é desse jeito, que se você sair fora daqui, você está desalinhado com as leis divinas. Então, acontece, né? Não estando isso calibrado na nossa consciência, a gente fica à mercê de quem vai trazer, tá? Então temos que buscar as fontes mais limpas e claras possíveis, né? Não quer errar nessa caminhada? É Jesus Cristo, tá? Para nós, pelo menos aqui no Ocidente. No Oriente, existem outros seres também, outros avatares extremamente evoluídos, né? Buda e etc, tá? Os deuses lá da Índia. Então, é isso, tá? Cada um aí, logicamente, né? Deus ele não seria tão pueril a ponto de trazer um avatar para uma determinada região somente. Ele vem trazendo para várias regiões porque o nosso planeta é grande. A, a, a multiplicidade de culturas é grande. Então ele tem que fazer chegar de alguma maneira esses ensinamentos que vão fazer com que a gente se reconecte com Deus. Então isso também é fabuloso, é magnífico. Essa questão da gente entender que existem outras doutrinas, outras culturas que também têm ali os seus grandes avatares e que fazem as pessoas, os espíritos de uma maneira geral, evoluírem e se reconectando cada vez mais com o cosmos, com o Altíssimo. Certo? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Preciso ir acompanhando aqui. Temos 12 minutinhos ainda para a gente conversar. Vamos lá. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, né? Com certeza. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Olha que interessante, pessoal. Que legal que é isso aqui, né? E é justamente o que a gente já vem falando nas questões anteriores, nas nossas reflexõezinhas aqui, tá? Olha o nível de comprometimento que esses seres têm. Olha a responsabilidade que esses seres têm para trazer isso para nós, né? Basta a gente ver Jesus, o tanto que esse ser sofreu encarnado, né? Foram ali 3 anos de pregação que foram o suficiente para pregarem ele numa cruz e fazer tudo o que fizeram com ele, todo o sofrimento que ele passou ali. Logicamente que ele estava sim sujeito às leis da matéria, mas ele é um ser que ele tinha ali uma crença, uma fé tão grande no seu Criador, na missão que ele tinha que cumprir, que ele passou por aquilo, assim, aos nossos olhos, extremamente doloroso, mas para ele, ele estava vencendo na missão dele, porque ali ele estava deixando um legado para gente, que não foi esquecido e nunca será esquecido pela humanidade, né? E é interessante, por exemplo, aqui a título de curiosidade, lá na época de Jesus, né, as pessoas elas tinham uma fé tão grande que eu não sei se talvez hoje a gente ainda possua, né? Mas existem relatos dentro da literatura espírita, por exemplo, dos circos romanos, onde os cristãos, quem se intitulava cristão, era levado aos circos romanos, aos coliseus, e eram ali deixados, né, geralmente no centro dos coliseus, e abriam-se as laterais, onde estavam grandes leões, grandes felinos, tigres, leões, né? E eram soltos, né? Eles deixavam eles dias sem se alimentar, justamente para ver ali, né? Aquele monte de ser humaninho, né? Dando sopa e eles se alimentassem ali, fazendo uma grande apresentação
para quem estava na plateia assistindo, né? Era o famoso pão e circo que se falava antigamente nos circos romanos. Só que a fé desses cristãos era tão grande que, e aí eu vou falar por que eu tô falando isso para vocês, tá? A fé deles era tão grande que quando e isso está na literatura, foram grandes médiums que trouxeram, tá, pessoal? Chico Xavier, entre outros, ok? A fé deles era tão grande que quando os leões e as feras estavam chegando para dar o bote, para aniquilar ali a vida carnal desses irmãos e irmãs, eles já se desligavam do corpo antes de acontecer esse processo, tá? Então a espiritualidade já retirava ali o perispírito e o espírito, né, a consciência desses seres levava para a espiritualidade e ali ficava só a carne, tá? Só a matéria. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente estava falando um pouquinho sobre o legado de Jesus. Ele tinha poder suficiente para se desligar do corpo a hora que ele quisesse. Ele não precisava, se ele quisesse, passar por todo aquele processo do Calvário. Ele poderia ter se desligado como esses cristãos se desligavam no momento do abate ali das feras, tá? Assim como muitos outros também, a própria Joana d'Arc, por exemplo, se desligou da matéria antes de sentir ali todo o processo de queimação do seu corpo, tá? Então, percebam que espíritos missionários, eles vêm para cumprir a missão deles, tá? Só para a gente ali entender um pouquinho esse processo do que é um espírito missionário, tá, pessoal? Isso aqui é muito bacana, é muito interessante e nos faz também abrir um pouco a mente para outras óticas de visão sobre tudo isso que a gente já leu e já aprendeu até hoje, certo? Pessoal, vamos parar aqui na 622. Deixa eu só fazer uma marcaçãozinha aqui. Deixa eu só. Pera aí que eu tô. Excluir, marcando de baixo, realçar. Semana que vem é dia 19, né, pessoal? Só preciso confirmar com o irmão Fábio se é aula